Boa noite a todos. Que seja uma noite cheia de luz e de bênçãos para nós, para as nossas famílias. Pai, te agradecemos por poder estar aqui reunidos em teu nome. Mestre Jesus, te agradecemos pelos teus ensinamentos e pelo sacrifício que fizeste para trazer até nós as instruções, o caminho do bem. Agradecemos a oportunidade dessa reencarnação e te pedimos que nos ajude a trilhar esse caminho que está se iniciando da regeneração. Nesse momento de profundas dificuldades, de muita controvérsia nesse mundo e de muita dificuldade também para todo o nosso planeta. Agradecemos tudo que somos e tudo que temos. Agradecemos aos bons espíritos que nos cercam, aos anjos da guarda que estão sempre conosco. Agradecemos o pão de cada dia e o conhecimento que conseguimos entender e traduzir em ações e atitudes no caminho da nossa própria evolução. Pedimos auxílio na noite de hoje para honrar o trabalho de Allan Kardec e de todos que auxiliaram ele a nos trazer o Consolador prometido por Jesus. Que assim seja. Então hoje a gente vai deixar um pouco o Evangelho e falar do Livro dos Espíritos. Por que nós vamos falar desse livro? Ele foi o primeiro que Allan Kardec escreveu. E ele fez aniversário há uns dias atrás. Em 18 de abril, ele fez 165 anos da sua primeira publicação. Então, em 18 de abril de 1857, foi comemorada a primeira publicação dele. Então, nós vamos... Gente, é só 165 anos. Pode parecer bastante, mas para a humanidade isso, eu não tenho condições de dizer, mas talvez uma fração, um milésimo de um segundo, e eu ainda sei que isso foi muito mais, né? E ele merece ser comemorado como todos os outros livros que aqui estão, que são chamados o Pentateuco, né? Os 5 livros. Vamos falar um pouquinho da história desse livro, da história do Espiritismo, já que ele foi o primeiro, teve bastante explicações nele, né? De Allan Kardec, do Espírito da Verdade e de tantas outras mentes iluminadas no plano espiritual. Então, começo falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris em 31 de março de 1868, bem jovem, 65 anos. Ele estudou na Suíça, ele era um emérito professor. Ele dava aula para muitas disciplinas e ele era bastante considerado no meio acadêmico. Ele escreveu muitos livros pedagógicos e a vida dele foi assim por 30 anos. De repente, deu uma virada na vida dele. Aos 50 anos, ele começou a ouvir falar das mesas girantes, dos fenômenos físicos e daquilo que foi o início do espiritismo, não o início da comunicação entre espíritos e homens encarnados, porque isso sempre existiu, mas foi o início da codificação, onde os espíritos superiores, eles decidiram, sempre sob o comando da espiritualidade superior e de Jesus,
que era a hora dos homens da Terra, homens e mulheres da Terra, entenderem um pouco mais a respeito da vida espiritual. Então começaram esses fenômenos que a gente já falou aqui, que está bem escrito no livro, se vocês quiserem ler. As mesas girantes, soco, batida, em várias casas. Começou aqui na América, com as irmãs Fox, duas meninas. Mas logo ele ouviu falar que na Europa também estava acontecendo, em tantos outros lugares. Aí a mente brilhante dele, é lógico que a gente não pode saber o que passou pela cabeça dele, mas o que a história nos conta é que ele foi investigar. E havia também as pessoas que faziam isso por dinheiro, né? Sempre existe aqueles que se aproveitam de uma situação diferente, cobravam a entrada e inventavam alguns fenômenos aí, mágica, magia, sobrenatural, parapsicologia, sei lá mais o que falavam na época. Mas ele foi separando o joio do trigo e ele encontrou respostas, ele encontrou perguntas primeiro, muitas perguntas. E o que ele tinha de condições científicas para analisar na época, ele utilizou. E ele foi percebendo, primeiro eram as batidas, aí foram inventando um cesto com um papel dentro, várias coisas assim que, tipo, um A, B, C, né? E aí ele percebeu que o efeito daquilo era inteligente. Então, se um efeito é inteligente, a causa é inteligente. Começaram as objeções também, né? Dizendo que isso levaria as pessoas à loucura, dizendo que a letra era sempre a mesma, isso já um pouquinho depois, quando não precisou mais de tudo isso, né? Dos barulhos, das pranchetas, os médiuns começaram a falar e a escrever. E eram feitas as perguntas e ele recebia as respostas, e as respostas eram racionais. Aí ele percebeu que ele estava falando com alguma coisa inteligente. Essa força mecânica cega que ele via, ele percebeu que tinha uma explicação. E com o tempo, ele também percebeu e teve noção, consciência e certeza de que ele estava falando com pessoas inteligentes, só que os olhos não viam, assim como os nossos também não vê muito, né? Assim como os nossos ouvidos são limitados, os nossos olhos são limitados, os nossos sentidos são limitados. Por exemplo, o cachorro, ele percebe cheiros e sons que nós não percebemos. Então a gente sabe que nós temos sentidos limitados. E ele se tocou, né? De que realmente ele estava falando com um mundo que os olhos deles não viam, mas tinha médiuns que escreviam, médiuns que falavam, médiuns que viam. E ele foi se certificando cada vez mais do que estava acontecendo. Ele já estava convencido que ele era um espírito encarnado quando numa noite na casa de um amigo, em redor de uma mesa, apareceu um espírito. Isso eu já contei aqui, mas eu vou só relembrar. O professor Hipólite, até então era o professor Hipólite, apareceu entre aspas, né? Através de uma médium, o espírito chamou ele de Allan Kardec. E ele quis saber por quê. Aí o espírito disse que ele era amigo do Allan Kardec numa outra vida, quando eles pertenciam à civilização celta, que foi uma das civilizações que a gente tem pouca coisa escrita sobre ela, mas uma das mais cultas, inteligentes e superiores que habitou
esse planeta. Ele era um sacerdote druida, esse é o nome que se diz para esses sacerdotes. Então eles eram muito, assim, tinham uma intelectualidade, um nível de moral bastante alto. Nesse momento em diante, ele começou a assinar e a se chamar Allan Kardec. E vocês veem que isso não é nada por acaso, tipo assim, ó, a espiritualidade viu alguém passando na rua, pegou e disse assim, agora você vai codificar o Consolador prometido por Jesus. Não. Ele tinha uma bagagem anterior. Às vezes a gente diz, né, de que adianta? Eu tive um monte de vida, não me lembro de nada. Não é realidade isso. Algumas coisas ficam mais expostas e outras a gente sabe e no momento certo a gente percebe. Então a gente tem muito conhecimento que a gente pensa assim, como é que eu sei isso? Como é que eu aprendi isso tão fácil? É só vocês verem algumas crianças pequenas que cantam, tocam piano, declamam. Nunca fizeram uma aula de canto? E tantas outras coisas. Mas o esquecimento é muito importante na nossa altura da vida que nós estamos agora, porque da mesma forma como a gente não lembra claramente as coisas boas, a gente também não lembra as coisas ruins. E isso, com certeza, se a gente lembrasse, nos seria muito, muito ruim mesmo. Porque se a gente está aqui, a gente raramente está em missão. A gente está pagando a pena, espiando, evoluindo. Então isso significa uma coisa bem clara. O que eu vou ser na próxima vida? O que você plantar agora? O que eu fui na última? O que tu está colhendo agora? A partir desse momento que ele compreendeu, aceitou, acreditou profundamente que existia esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, ele colocou todo o seu tempo e sua energia para isso, e além dele ter escrito muitos artigos nas revistas espíritas, ele escreveu em 14 anos esses 5 livros. Nesse livro, Allan Kardec não se coloca como autor. Em nenhum momento, em nenhum livro ele se coloca como autor. Ele coloca como coordenador. Porque foram muitos os espíritos, muitos médiuns, muitos colaboradores que o escreveram. Sempre com a coordenação da espiritualidade superior. Desvendando o Consolador prometido por Jesus quando esteve aqui na Terra. E disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, para que fique eternamente convosco. Está no Evangelho de João. Então, o que tem o Livro dos Espíritos? Ele começa com um sumário, um resumo, né? Até coloquei aqui um papelzinho. Ele primeiro tem o sumário que fala, porque ele é feito na base de perguntas e respostas, tá? São 1019 perguntas e 528 páginas. Sendo a primeira pergunta, que é Deus? Não foi perguntado quem é Deus? Aquele velhinho, né, de barba branca, que fica sentado na cadeira julgando a gente, não é. O que é Deus? Na parte primeira as perguntas são sobre as causas primárias. Na parte segunda é o mundo dos espíritos. Na parte terceira, as leis morais. E na parte quarta fala das esperanças e consolações. Tudo, como eu já disse, em forma de perguntas. Então ele é bastante didático para a gente ler. Depois, Allan Kardec mesmo fez uma introdução. Eu não pretendo aqui resumir o que Allan Kardec disse, eu não tenho condições para isso. E como é muita coisa, e eu não teria condições e não há tempo para ler tudo,
eu separei algumas frasezinhas, algumas coisas que está nessa introdução para a gente ter uma ideia. Primeiro ele começa dizendo que para se designar coisas novas é preciso ter palavras novas, tá? Para evitar a confusão que é inerente quando alguma coisa nova está sendo explicado. Não é que apareceu a coisa nova, ela só estava sendo explicada. Porque o intercâmbio entre esse nosso mundo e o mundo espiritual existe desde os primórdios. Se a gente se lembra, né, das civilizações indígenas antes de se misturarem ao povo branco e antes de adquirirem alguns outros hábitos, os primeiros, eles tinham sempre o seu pajé. Se a gente vê os filmes antigos dos reis, eles tinham sempre o seu conselheiro. Quem pode dizer que isso não é mediunidade? Quando Moisés subiu no monte, que trouxe a tábua da lei, né? Os mandamentos, ele recebeu de quem aquelas instruções? Então, o intercâmbio, poderia aqui falar um monte, se a gente vê civilizações antigas, eu vi algum tempo atrás, que queria saber um pouco mais sobre os vikings, e eles tinham o seu sacerdote, que dava as respostas, se eles deviam ir para a guerra, se eles deviam fazer isso, aquilo. Eles também recebiam ajuda do plano espiritual, conforme, é óbvio, o que eles queriam saber, né? Porque no plano espiritual, assim como aqui na Terra, nós temos espíritos de várias hierarquias. Então, ele quis deixar bem claro que estava sendo codificada a doutrina espírita. Não é espiritualismo, não é mesa branca, é a doutrina espírita ou espiritismo. Porque espiritualistas são todas as doutrinas, religiões, seitas, tudo que acredita que existe uma outra vida depois dessa, seja ela do jeito que for. Aí tem o budismo, tem o candomblé, tem o taoísmo, tem várias religiões, seitas, crenças, sei lá. Então todas são espiritualistas. O contrário do espiritualista é materialista, aquele que acredita que, com todo respeito, que isso a gente tem que ter por todos, morreu, 7 palmos, deu, acabou. Né? Então esse é o materialista. Os que acreditam no outro passo depois são espiritualistas. Mas nessa gama toda de espiritualistas tem a doutrina espírita, que é aquela que Allan Kardec codificou. Isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas ainda confundem. Então, nessa introdução, ele coloca que Deus é eterno, imutável, onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom, que ele criou todo o universo com tudo que existe, que o homem tem 3 partes, assim vamos dizer, né? O corpo, o espírito e um laço que o prende, e que é desfeito no momento do desencarne, ou um pouco depois. Ele também colocou que o espírito não é um ser abstrato, indefinido, é um ser real. Na realidade, é o ser real nosso. E os espíritos pertencem a diferentes classes. Vamos colocar numa ponta os espíritos superiores e no outro os espíritos inferiores, porque assim como existem os homens do bem, existem os homens que praticam o mal. Os espíritos, nós somos uma cópia do nosso espírito. Um espírito do bem, meu espírito é do bem, mas tá legal, mas eu pratico coisas muito ruins, eu sou do mal. Não, não tem. Assim como o espelho não reflete uma pessoa, se eu sou uma pessoa de um jeito, vou lá no espelho me olhar e
tem outra pessoa lá? Não. Então, eu sou, o meu espírito é ruim, mas eu sou uma pessoa boa. Não. Nós refletimos o que o nosso espírito é. E entre o superior e o inferior existe uma gama enorme de classes e hierarquia. E o que acontece? Conforme nós vivemos a vida, conforme nós nos melhoramos, nós vamos subindo a escadinha, né? Isso é uma forma, assim, de dizer, só para a gente entender. A gente vai se melhorando, se melhorando. Mas eu quero subir logo, quero, né, virar espírito superior já. Meio difícil. Porque, assim como a gente brinca que o anjo tem duas asas, nós temos que nos elevarmos espiritualmente e intelectualmente também. E a gente não consegue fazer isso numa vida só, gente. É a mesma coisa que exigir que entra na sala de aula e no primeiro ano você aprende tudo, sabe física quântica. Não dá. Nós temos muita coisa para aprender. A gente pode fazer esse caminho mais rápido? Pode. Porque a gente nunca evolui, a gente nunca vai para trás. Se eu estou no segundo degrau da escada, eu não vou para o primeiro, mas eu posso dar uma paradinha no segundo, por um tempinho. Então a gente pode dar uma paradinha assim. Isso é o nosso livre-arbítrio. Isso depende de como a gente se coloca nesse mundo. Do que a gente pensa, mas principalmente do que a gente faz, as nossas atitudes, porque pensamentos ruins a gente tem. A gente tem. A gente ainda não chegou num ponto de conseguir dominar tudo, mas a gente consegue dominar as nossas atitudes, as nossas ações. Se a gente demora um pouquinho para subir a escada, a gente tem bastante encarnações, né? Já teve, vai ter. E a gente pode ter essas encarnações em vários locais no mundo. Estamos hoje aqui na Terra, podemos estar no outro planeta na próxima encarnação. Talvez estivemos no outro planeta na nossa última encarnação. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. É só ir ali fora, numa noite estrelada, né? E a gente vê isso aqui do que tem. E não é só para os nossos olhos. Isso aí são as moradas. Allan Kardec também disse que os espíritos exercem bastante ação sobre o mundo físico. Seja nos nossos pensamentos, seja uma ação física. Eles estão entre nós. E eles exercem ação. Mas quem? Depende de onde a gente está conectado. Se você ligar 99 FM, não sei muito bem de rádio, mas enfim, vamos dar um exemplo. Você vai conectar essa rádio. Se você ligar 101, você vai conectar essa rádio. Então, se você estiver conectado com a raiva, você vai conectar com as vibrações de quem tem raiva, de quem tem mágoa e de quem tem sede de vingança. Se você conectar com as coisas boas, você vai captar as vibrações boas. Então é assim, nós somos ondas de rádio. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. O que a gente quer que os outros façam pra gente? O bem. Então é isso que nós temos que retribuir. Não é mais a época do olho por olho. Já passou. Então Allan Kardec fez, eu vou ler agora a introdução, algumas palavras bem interessantes. Ele menciona que sofreu algumas objeções,
no árduo caminho de desvendar o Consolador, como a linguagem de certos espíritos que parecem não ter superioridade, faltas ortográficas, espíritos que denominavam-se com nomes famosos, que a caligrafia era sempre a mesma, mesmo mudando os espíritos, que poderia ser apenas sonambulismo e que esse intercâmbio provocaria loucura entre as pessoas. Todas as objeções foram explicadas por Allan Kardec, mas ele respeitou todas elas, porque esse é o livre-arbítrio. Depois dessa introdução, nós temos o prefácio, que vem assinado por João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e tantos outros que não tiveram nomes famosos quando aqui passaram, mas cientistas, religiosos, filósofos, professores e pessoas simplesmente muito boas que ajudaram a escrever esse livro e todos os outros. Eles disseram algumas coisas também importantes, que fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Interrogada acerca da sua natureza, essa força que se expressava pelos médiuns ou na escrita ou na fala, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim foi revelada a doutrina dos espíritos. Eles também disseram que a comunicação entre nós e o mundo espiritual está na ordem natural das coisas. Um dia vai ser tranquilo, essa comunicação vai existir muito melhor, muito mais fácil do que hoje. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência, olha que interessante, para uma manifestação universal. E sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eles também disseram que esse livro foi escrito por eles. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, e não é à toa que ele era um professor, Allan Kardec, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de publicar. Eles também disseram que foram muitos os espíritos e que dizer o nome deles, alguns, para as pessoas entenderem, mas não tinha condições porque muitos passaram anonimamente pela Terra. Anonimamente quer dizer, não ficaram famosos, mas deixaram um grande legado. E finalmente eles disseram o seguinte para Allan Kardec: ocupa-te, esse foi um conselho, cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o divulgares, revemo-lo juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que pedires para te ajudarmos nos teus trabalhos, porque esta é apenas uma parte da missão que te foi confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicar, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. E eles também deram uma força para o Allan Kardec. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores, mas prossegue sempre. Isso é importante para nós.
muito importante. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que foi no presente. Não te inquietes com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lindo, né? Depois nós temos uma conclusão assinada por Santo Agostinho, que ele fala sobre o magnetismo, sobre as revelações que vêm sendo escritas desde a época de Moisés, da aplicação de lei de justiça, amor e caridade, do respeito e amor entre os povos, não diferenciando raças, que é uma coisa que muita gente ainda não entendeu, do materialismo contrário ao espiritualismo, do movimento do progresso que é incontestável. Não tem como caminhar para trás. Mesmo que às vezes nós vemos notícias, nós vemos coisas e pensamos aonde vai esse mundo, ele está indo para frente. Mesmo que a gente às vezes pense que não, ele está indo para frente. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é o seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade e o erro. Palavras de Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Muitas das guerras, que são chamadas de guerras santas, né, que foram horrorosas, que a história nos conta, foi em nome de Deus, como se ele quisesse isso. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram Cristo. Jamais os bons espíritos foram uns instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimizaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam o ódio dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Também Santo Agostinho. Então, depois vem uma nota da Federação Espírita Brasileira. E esse livro, aqui, então, até separei as 4 partes, né? A introdução, as perguntas, que são em 4 partes. A introdução dos espíritos, aqueles que eu falei, de tantos outros. O Santo Agostinho, que no final faz coloca mais algumas palavras, aquilo que a Federação Espírita colocou também, e é isso que vocês vão encontrar nas 528 páginas e 1019 perguntas. Nesse momento, nós vamos fazer a oração final, então vocês também sentam-se bem à vontade. Pai, agradecemos o dia de hoje, esse momento, tudo que temos e somos que nos consegue manter essa vida. Finalizamos o texto de hoje, agradecendo, Pai, ao Mestre Jesus, os Espíritos Superiores, que fizeram a missão de trazer o Teu Consolador para todos nós.
Agradecemos a Allan Kardec, agradecemos a todos que nos ajudam a entender esse Consolador, ao mentor dessa casa. Gratidão, e te pedimos, Pai, para que cada vez mais possamos entender o Consolador que Jesus nos trouxe, de amarmos uns aos outros. Somos todos filhos do Pai, somos todos criados à sua imagem e semelhança. Que possamos entender isso. Perdoe, Senhor, os nossos deslizes, mas faça-nos entender sempre que precisamos cada vez mais nos melhorarmos. Gratidão, gratidão.